Olá, hoje é o Manac em Pauta, trata do agronegócio. Nós vamos conversar com o economista da Farsul, Antônio da Luz, sobre a soja, essa grande e maravilhosa colheita de soja desse nosso ano. Mas é depois do intervalo. Tratando de agronegócio, ninguém melhor do que o economista da Farsul, Antônio da Luz, para bater um papo conosco aqui. E hoje o tema escolhido pelo Manac é a soja, um assunto que está tão na moda, afinal nós estamos colhendo uma safra recorde. E essa semana na Expo Direto isso está tão destacado, a gente vai falar aqui sobre tecnologia, sobre exportação, enfim, sobre esse mercado complexo que é a soja. E para tratar do mercado complexo, o Antônio da Luz, o economista da Farsul. Obrigado por você ter vindo aqui no Manac em Pauta. Imagina, Jorge, é um prazer retornar aqui no teu programa. Eu já vou começar, então posso já fazer uma pergunta mais complexa. Claro. Bom, a gente produz mais de 10 milhões de toneladas de soja, uma grande safra, mas exporta menos commodities disso, da soja. Caiu a exportação de commodities. O que muda esse fiel? O que mudou essa relação que a gente pode... Não deveria ser o contrário, não deveria exportar mais commodities relacionadas à soja? Não necessariamente, Jorge, porque o que acontece? Em primeiro lugar, por que a gente reduziu um pouco proporcionalmente a exportação de soja em grão? Primeiro, porque hoje a soja está muito bem valorizada no mercado internacional. Então, segundo ponto importante, não tem soja no mundo. Essa é uma realidade do mercado hoje. Não tem soja por quê? Os estoques, a demanda está muito mais forte do que a oferta. Não se trata de uma quebra em algum lugar? Não. O que aconteceu foi o seguinte, o mundo voltou ao seu trilho. Depois nós tivemos, se puxarmos os dados de 2008, nós veremos que hoje, o que está acontecendo hoje no mercado da soja, nada mais é do que a retomada da onde tínhamos parado em 2008, quando tivemos a crise do subprime americano, enfim, que trouxe uma crise mundial e consequentemente, um menor consumo de commodities, dentre elas a soja. Hoje nós podemos dizer que para a soja, nós voltamos aos patamares de 2008, final de 2008. Então, e que patamares são esses? São patamares apertados entre o que se produz e o que se consome. Os estoques, para te teres uma ideia, hoje nós temos guardado para a safra do ano que vem apenas 4% da nossa capacidade de consumo. E todos nós sabemos que ter uma queda de 4% no mundo não é algo muito comum, se pensarmos no mundo inteiro, mas não é nada improvável. É uma coisa que tem uma probabilidade bastante importante de acontecer. Então, e tivemos um risco importante esse ano, sobretudo na Argentina com a questão do Laninha, que a Argentina se recuperou. Agora no final do ciclo mostrou uma produtividade maior, mas os primeiros indicativos, tanto para a Argentina como no Brasil também, mostravam um Laninha bem mais severo do que de fato ele se mostrou, e nós teríamos ainda mais justas as relações de oferta e demanda. Então o que está acontecendo hoje é o seguinte, como tem menos soja no mundo para exportar e ela está se valorizando muito, quem pode está segurando sua soja. Então há uma disputa no mercado interno maior pela soja. E então as exportações em grão, elas reduziram, no nosso entendimento, não é porque houve um desinteresse pela soja ou coisa do tipo, muito pelo contrário, mas aqueles que possuem soja hoje optam por segurar a soja, sobretudo porque estamos na entrada de uma safra. Então é comum esse tipo de ajustes dos estoques, enfim. Agora a soja deverá sim continuar sendo extremamente demandada e continuará com toda certeza sendo muito importante para a pauta exportadora do Rio Grande do Sul. E isso teve alguma influência, isso teve um aumento com relação ao produto agregado?
ou nós vamos tratar ainda nos mesmos equilíbrios de relação de preço? Não. A soja ela tem o seu preço em toda a sua cadeia bem distribuído e não tem um preço, um apressamento maior para um dos seus derivados. Não, toda a soja, toda a cadeia de soja hoje, ela tem o mesmo nível de demanda, enfim. E é claro, o Brasil está evoluindo aos poucos na questão do esmagamento e cada vez a gente se torna mais importante na questão do esmagamento da soja. Agora, a grande commodity, a grande demanda é por soja em grão, isso não tem a dúvida. Tá, mas o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de uma espécie de uma guerra pela commodity. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Nós temos, por um lado, países que geram muito dessa commodity, como o Brasil e Estados Unidos, que se unem, nessa hora se unem, né? E a Argentina. Nessa hora se unem. E nós temos grandes consumidores, aliás, que cresce muito o consumo, como a China, aliás, que até não muito tempo atrás, pouco até consumia da soja, né? O que tem? Isso é um conflito se estabelecendo na relação oferta-procura? Qual que está influenciando nesse cenário aqui? Onde a gente vê o peso mais forte dos dois lados? A China cresce 10% ao ano. Exato. Então, a cada ano, ela demanda mais proteína. E tem um quinto das bocas do mundo ainda, né? Com certeza. E essas bocas, elas se alimentam de vários produtos nos quais a base é soja. Como, por exemplo, vou dar um exemplo que é inusitado, as pessoas geralmente associam a soja, a margarina, o óleo de soja, enfim, mas a carne suína, a carne de aves, todas essas carnes, elas têm como base da alimentação a soja. É evidente, também o milho muito importante, mas a soja está presente em todas essa elaboração de ração, enfim. Então a demanda por esse produto é muito grande. E quem está realmente puxando o mercado mundial, quem está pautando o ritmo do comércio exterior é a China, que cresce e cresce muito. Para te teres uma ideia, se nós compararmos janeiro de 2011 com janeiro de 2010, os embarques de soja para a China aumentaram 27%. Nossa. Então, um ano aumentar em mais de um quarto. Mas isso tem a ver um pouco com a crise também, né? A recuperação, claro. A gente pega uma base, uma base um pouco mais fraca. Mas em 2010, apesar da crise, a China cresceu 10%. A China, em janeiro de 2010, foi maior do que janeiro de 2009 para a China. Então, poderia ter sido ainda muito maior, mas ainda assim foi muito grande. Então, não é diferente dos Estados Unidos. Se nós fôssemos comparar os dados dos Estados Unidos, sim, a base de janeiro de 2010 estaria bastante defasada em razão da crise. Mas a China não, a China cresceu. Poderia ter crescido mais, sim, mas com esses 10% são o suficiente para ter aumentado. E em fevereiro agora, que acabou há pouco, os primeiros números indicam um aumento de 7% em relação a 2010. Então nós já temos um crescimento acumulado bastante significativo no primeiro trimestre da demanda por soja. Então a China é o grande motor. A China é quem está consumindo muita soja. E o mundo produtor de soja, o grande cinturão produtor de soja, que é Estados Unidos, Brasil e Argentina, não conseguem aumentar a produção de soja no mesmo ritmo que eles estão aumentando o consumo. Hoje até há um certo equilíbrio, porque a China também ela não vai provocar um processo de crescimento na commodity de soja a ponto que aumente o preço indefinidamente, gere problema inflacionário até de falta de produto lá. Agora, mesmo quando ela dá essas enfraquecidas no mercado, como ela fez, por exemplo, o mercado todo estava esperando que ela baixasse as tarifas de importação, ela não baixou, o mercado deu uma caída em relação a isso. Agora, o que aconteceu por outro lado? Milho e algodão não param de subir o preço. Qual é o impacto disso na soja? É que algodão e milho disputam, isso nós estamos falando em nível mundial, não necessariamente somente o Brasil. O milho e o algodão competem pela mesma área de soja. Então, se o algodão e o milho começam a crescer muito, o produtor, principalmente o americano, que agora vai ter que plantar uma nova safra, ele vai olhar, o que eu vou plantar? Vou plantar soja? Isso nos beneficia mais, porque as culturas de milho e algodão são mais típicas americanas, né? Principalmente algodão, né? Com certeza, mas nós temos uma produção importante. E no final das contas, termina influenciando o preço da soja no mundo inteiro. Então, hoje há uma grande discussão. Os americanos vão diminuir a área de soja, eles vão privilegiar o milho
Por que o milho? Porque como o petróleo está voltando a subir, hoje nós já temos petróleo a $100 o barril, o etanol, que eles fazem etanol de milho, passa a se viabilizar e passa a valer mais a pena abastecer o carro com etanol de milho do que com a gasolina do petróleo. Mas o petróleo é uma coisa que às vezes é sazonal, né? A gente está vivendo uma época de conflito e tudo mais. Eu só queria uma coisa assim para me esclarecer um pouco melhor. Eu não entendi muito se é causa e consequência essa questão relacionada à produção da soja. Nós temos um problema com a exportação, então, né? Porque nós temos uma demanda muito alta, aliás, um pedido muito alto. Nós temos também uma oferta mais alta. Você falou antes que, inclusive, a questão a gente não consegue estocar com isso também. Mas não deveria ser um inverso? Nós não deveríamos ter um resultado mais favorável com relação a isso? Ou o que está nos governando hoje é quem está... a exportação, a importação, como é que está? Quem é que nos governa hoje com relação à soja? Não, há o mercado. Há tanto as forças de oferta, se aumenta onde tanto, estamos... Pois é, mas se aumenta tanto a demanda, deveria ter uma condição melhor de nós trabalharmos isso. Você está me dizendo que quem importa aqui... Mas veja, nós temos aumentado a nossa produção ano a ano e esse ano vamos bater novo recorde. Justo. Ano passado já tinha sido recorde. E mesmo o Rio Grande do Sul, onde o Laninha criou uma preocupação, um problema, e as primeiras estimativas que tínhamos para a safra de 2010 davam conta de 8,5 milhões de toneladas. Hoje a Emater, há 2 semanas atrás, falou em 10 milhões e 300, ou seja, maior do que a safra de 2010. Então deveríamos ter recorde no Brasil, isso está consolidado, e ainda também no Rio Grande do Sul. Então, ano a ano, no lado da oferta, temos aumentado a produção. O produtor quer produzir, isso não tem a menor dúvida. E cada vez com mais tecnologia, e o mercado cada vez com mais produtividade. Cada vez puxando ele mais. Só que a China crescendo a 10% cria uma pressão sobre a oferta mais forte do que a pressão que os nossos recordes de safra ocasionam na demanda. E por isso que a soja tem se valorizado. E por isso também que esse ano, pelo menos até julho, quando a gente vai ter muita clareza o que o produtor americano vai fazer para a próxima safra deles, 2011-12, nós temos muita confiança que o preço da soja vai continuar muito bom. Em razão disso, hoje o cenário que nós temos é, sem dúvida, pressão sobre oferta muito forte vindo da China, a China mês a mês aumentando as suas importações, e nós com safra recorde, porém tendo para quem vender. Agora, é uma pena muito grande que esses momentos que a economia dá, isso são ciclos e a gente não sabe até quando ele vai durar. O que nós sabemos é que nós pagamos um custo de frete para movimentar essa soja que tira muita renda do Brasil, tira muita renda do produtor rural em especial. Para te teres uma ideia, em média, para uma tonelada de soja transportada no Brasil custa R$130 a tonelada. Nos Estados Unidos é R$30. Meu Deus do céu. Então, na Argentina é 34. Então, esse dinheiro que é da produção, ele está ficando muito desse dinheiro, dessa renda, desse plus, que traz mais tecnologia, que traz mais ganho, que traz um efeito multiplicador muito importante. Ele alimenta nosso intermediário, na verdade. Está ficando no custo Brasil. Isso. Ok, nós voltamos daqui a pouquinho aqui no Almanac.